Graça e paz. Graça e paz, Renata. Renata aqui comigo hoje, né? Kelly também tá ali do lado ali. E nós vamos para a segunda parte, né? Do que nós começamos semana passada, Renata, que foi sobre o que significa crer de coração. Semana passada nós falamos a respeito do rico e o Lázaro, né? Falamos também a respeito do próprio homem interior, do apóstolo Paulo, falando, dizendo sobre a diferença entre o homem interior e o homem exterior. E como eu estava falando para você aqui fora da live, né, eu estou ouvindo num livro também do Kenneth Hagin, né, Kenneth Hagin. Ele fala justamente sobre a questão de salvação e sobre a questão do homem interior, onde nós devemos, né, onde Deus diz que nós devemos trazer e fazer uma mudança na nossa vida. Eu quero ler aqui. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, vou tirar o som. Ah, tá. Porque tem gente passando aqui no shopping, faz barulho. Tá bem. Então, o que acontece? Nós vamos ter como título, como tema, né, bíblico, tema dos textos bíblicos, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo... o capítulo 1, 5, versículo 1, depois de 6 a 8, e Provérbios 3, de 5 a 7. Tá? A verdade central para a gente começar a entender, né, tá ligado justamente a questão do nosso corpo, do nosso espírito e também da nossa alma. A verdade central diz assim: crer de todo o nosso coração é crer de nosso espírito, independente da nossa mente ou do nosso corpo. Como eu disse, né, esse outro livro que eu estou lendo, que é do Kenneth Hagin também, ele fala justamente sobre a questão de aonde que nós cremos em Cristo, sabe, aonde nós somos renovados. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus nos renova e ela nos traz a cada dia novidade de vida, ela traz justamente uma situação ligada a essa renovação. Mas aonde é a renovação? A renovação não acontece no corpo, porque o corpo Deus não pode renovar. É claro, quem usava roupa indecente, né, roupas que não são do agrado de Deus, aceitando Cristo, automaticamente a pessoa começa a mudar, né, a própria vida, o próprio costume, a própria questão de vestimenta dela. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa tá tendo um problema com uma jovem, né, uma adolescente da família, e ela falou a respeito de vestimenta, né, que essa pessoa da família dela estava indo para a igreja de short e também indo para a igreja de mini blusa, mostrando a barriga. Aí eu fiquei quieto porque eu costumo dizer, Renata, aí Kelly, né? Eu costumo dizer que a gente às vezes tem que ter muita sabedoria até o que vai falar. E ela disse que não concordava, mas essa pessoa da família dela disse para ela o seguinte, que a Bíblia não diz a vestimenta que você tem que usar. Eu falei, olha, ela está enganada. A Bíblia que eu conheço, ela relata justamente sobre você se vestir com ordem e com decência, se vestir decentemente, né? Mas porque quem é que faz a mudança exterior? Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo muda o nosso espírito, que nós falamos, né, semana passada, que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então, o espírito, ele é renovado. E a alma, agora, ela passa a se submeter justamente ao espírito. E automaticamente, o corpo, ele também, né, o corpo que é o nosso homem exterior, ele passa agora a obedecer também. Mas Jesus disse que nós precisamos o tempo todo,
né? O tempo todo nós precisamos renovar a nossa mente, né, em Cristo, e não só renovar a nossa mente, nós precisamos também renovar, sabe, o nosso homem interior, através do Espírito Santo, para que o homem exterior possa também testificar dessa questão que é justamente o nosso corpo visível. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: as coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. Deus é tão real como se ele tivesse um corpo físico, embora ele não o tenha. Ele é um espírito. Jesus tem um corpo físico agora, um corpo de carne e osso, mas não de carne e sangue. Olha a diferença. Depois de sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, e estes pensavam que ele era um espírito, ou até mesmo um fantasma. Mas Jesus disse: coloquem a mão aqui, porque um espírito não tem corpo nem ossos. Lucas 24, 39. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte para nós: que quando Jesus, o que é carne, o que é espírito, mas no caso de Jesus, é um corpo glorificado, sabe? É um corpo diferente desse corpo que nós vivemos hoje. Talvez, né, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas o que a gente já estudou lá atrás, em outras lives, deve ser aquele corpo que Adão tinha antes de pecar. Entendeu? Era um corpo glorioso que ele, apesar de estar nu, ele não sentia vergonha, porque o corpo glorioso, tanto dele quanto de Eva, né, escondia aquela vergonha que ele vivia. E nesse caso aqui, né, quando ele diz assim que as coisas espirituais são tão reais quanto as materiais, dizendo literalmente que o nosso Deus, ele é um Deus que existe. Ele é um Deus que, apesar de ser espírito, ele agora, nesse momento, ele está nos assistindo. Não é que ele está aqui, né, na live com a gente assim, parado. Vou assistir o pastor Gremi e a Renata comentando e a Kelly também ali. Não, ele está nos assistindo como um Deus que assiste num todo, tá? Porque nesse momento, ao mesmo tempo que ele está aqui comigo, aqui em casa, né, nesse lugar onde eu estou, ele está nesse momento aí com você, Renata. Ele está lá com o Hélio, está com o Kawai, está com a Marli, está com a Nilza, né, está com todas as pessoas, está com todos os cristãos. E a gente precisa entender isso, mas a gente precisa entender que o corpo glorificado de Cristo, o corpo glorioso de Cristo, é um corpo, tá? Que é um corpo transformado. É um corpo em que, como ele diz aqui, que ele é composto de osso e carne, não de sangue e carne, tá? E aí, uma outra ocasião que Pedro, né, estava até mesmo lá, né, pescando, né, que ele decidiu, né, disse assim: vamos pescar, eu vou pescar. E os apóstolos seguiram ele. Estava naquele período, depois que Jesus havia aparecido, da primeira vez, né, que ele havia ressuscitado, 8 dias depois, e depois, mais uma semana, depois, que eu até falei numa outra live, né, que é aquele tempo que, quando Tomé aparece lá, no culto que ele não participou, ele de repente aparece, e aí fala: nós vimos o Senhor. Ele: eu não acredito, só vou acreditar se eu tocar na mão dele, ver aqui o sinal dos cravos, e também se eu tocar no lado e ver aqui aonde ele, também o ferimento no lado. 8 dias depois, e ali tá Tomé, tá os discípulos ali, né? E Jesus aparece 8 dias depois. Quando Jesus reaparece, agora pela segunda vez, e Tomé está presente, o que aconteceu?
Tomé vê o Senhor, fala, e Jesus diz a mesma frase, Pai seja convosco, e ele fala assim, Tomé, vem aqui, bota a mão aqui, bota a mão do lado aqui também. E quando ele faz isso, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala com ele, Tomé, você tá me reconhecendo porque você está vendo, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, nós somos mais bem-aventurados que Tomé, entendeu? E aí, tem um período que Jesus fica ali depois desses 40, dessa outra aparição dele, fica mais um período ali, sabe, bem grande. E aí, Pedro fala assim, eu vou pescar. Sabe o que é o mais interessante, Renata? Tem o pastor Alberto, agora ele é pastor lá na igreja IBNT em São Gonçalo. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele disse assim, Pedro, né, antes de ser pescador, ele pegava o peixe e o peixe morria para que ele pudesse, né, se alimentar. Hoje, né, ou melhor, ele pegava o peixe e o peixe morria. Ele era pescador de peixes. Então ele tirava o peixe com vida e levava para a morte. E Jesus convida ele e fala assim para ele, agora, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Agora ele tira da morte, que é a morte espiritual, nós estamos mortos, e leva para a vida, que é Cristo. Entende? Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Esse período aqui que Pedro diz assim, ó, eu vou pescar. Ele vai pescar porque já estava cansado de esperar. Nós, muitas das vezes, o pouquinho de tempo que a gente fica, eu posso dizer isso com muita propriedade, das questões e que eu passei há um tempo atrás, sabe? Muita propriedade de verdade, sabe? Muitas das vezes, não só quem estava ao meu redor, né? Mas eu mesmo, eu cansei de esperar, ficava cansado de esperar, sabe? Então a gente fica em dado momento assim pensando, Pedro não esperou, e João também, ninguém esperou, mas na verdade nós somos iguais a eles, nós não sabemos esperar, a gente não sabe esperar, eu não consigo esperar, essa é a verdade. Muitas das vezes Kelly tá lá, eu tô ligando para ela, chamando, dizendo ela tá vindo, mas eu tô chamando, a gente não sabe esperar. E Pedro, ele não esperou, e ele falou assim, eu vou pescar. E os outros disseram assim, vamos contigo. Então, Deus já tinha falado para Pedro que ele não era mais pescador de peixe, ele era pescador de homens. Mas, ele naquele dado momento, o que ele faz? Ele vai pescar. E quando está naquela pescaria, aquela situação toda, para a gente não demorar mais, Pedro não pescou nada. Aí tem um homem lá na beira da praia e fala para ele assim, filhos, olha, mesmo eles desobedecendo, Jesus chama filhos, depois consulta lá na Bíblia, tens alguma coisa para comer? Aí eles respondem, olha, nós não pescamos nada, a noite toda. Aí Jesus fala assim, joga do lado direito. Aí, gente, existia, tem uma situação que dizem que ficava geralmente um homem do lado na praia, né? E instruindo quem estava dentro do mar, né? E ele via o cardume, mas sabe o que era o mais interessante? Aquele homem que estava ali, eles pescaram a noite toda. E aonde eles estavam, era impossível de ter peixes. Só que o dono da vida, que é Cristo, disse para eles assim, joga do lado direito. Ele, Senhor, pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E lançaram e pescaram, né? 153 grandes peixes, tá?
E aí, daqui a pouco, um fala assim, é o Senhor. E aí, Pedro cinge a capa, porque ele deveria estar, né, só com uma roupa comum, sem nenhuma vestimenta por cima das roupas, porque na verdade existiam as roupas e por cima é como se fosse assim, aqui tem a minha blusa, debaixo por cima eles colocavam uma capa, e a capa protegia do frio, protegia, né, e também era uma indumentária que deveria ser utilizada pelo homem que eu tô falando, não é biológico agora, é homem mesmo. E aí Pedro coloca a capa e mergulha e vai nadando, porque estava perto da praia. É essa situação que acontece. Quando eles chegam na praia, já tinha lá preparado peixe, tá? E já estava lá preparado o peixe. E aí Jesus, o que ele faz? Ele pega o peixe e come, para demonstrar. Numa outra vez que ele estava lá, também, na primeira vez que Jesus aparece, sabe o que aconteceu? Quando Jesus aparece, ele pergunta assim, porque eles pensavam que Jesus era um espírito ou era um fantasma. Jesus fala assim, tem alguma coisa para comer? Aí dão a ele um pedaço de pão e um favo de mel. E ele come o pão, né, o peixe e favo de mel, ele come. E da segunda vez, ele come o peixe que ele já tinha preparado. Enquanto, sabe o que significa quando nós estamos, aí vem para a nossa vida agora espiritual, quando eu e você achamos que nós estamos fazendo muita coisa, o Senhor já preparou todas as coisas, sabe? Deus já agiu a nosso favor. Essa semana, tem cerca de um mês e pouco atrás, estava ainda muito orando por algumas situações, e Deus já havia preparado, olha, há um mês atrás, entende? Então, quando a gente pensa assim, Deus já havia preparado. Então, quando nós pensamos que nós estamos fazendo muita coisa para o Senhor já realizou muito mais do que nós esperamos ou pedimos. Então, sabe o que significa? Significa que, apesar de Cristo estar de uma forma, um corpo transformado, de uma forma espiritual, ele também estava ali de uma forma também corpórea, que podia ser tocado e podia comer. Quando nós estivermos no céu, no reino de Deus, tá? Nós teremos um corpo transformado como o de Cristo, tá? É porque o corpo humano, ele foi criado para ser eterno. Não tiram da minha cabeça. Podem dizer o que quiser, volta pro pó e aquela situação toda, mas olha, vai ser, né, transformado. E uma coisa que eu achei interessante, quando lá em Apocalipse, no julgamento do trono branco, Deus fala, o Senhor fala assim, né, fala, e deu o mar os seus mortos. E a terra e o fogo deram também seus mortos. Por que Deus fala que deu os mortos primeiro? Sabe por quê? Sabe? Sabe, Renata? Sabe por quê? Sabe o que é? Sabe não? Porque no mar, no abismo, onde nós já falamos, é onde estão também os espíritos em cadeias. E o mar vai ter que dar até esses mortos para o Senhor. Até esses vão ter que ser devolvidos. Então, por isso que tem uma sequência, entende? Não é só os mortos que foram afogados, não. Também os mortos que estão lá para ser lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre. Entende? Desculpa, eu vou guardar o celular e vou continuar ouvindo, tá? Tá bem. Porque eu vou pra rua agora. Tá bem? Bom? Tá bom. Não, eu sei. Tá tranquilo. Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso, sabe? Então, depois vem, né, e devolveu a terra, a água, primeiro o mar, né, que é a água, depois o fogo e a terra devolveram os seus mortos. Então, gente, a gente precisa entender que também existe uma situação,
Quem é que morre? É o corpo, tá? Ele volta pro pó, mas depois ele é novamente recriado. Mas mesmo que não haja a questão da recriação do corpo humano para quem morreu, humanamente falando, não agora no caso dos anjos caídos, fica ali uma situação para a gente pensar. O quê? Que quando Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava lá no tormento, no Hades, o rico falou assim, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento, para que eu me refresque, ou seja, uma ponta do dedo na língua para se refrescar. Imagina como é que é o tormento. Então ele estava sentindo sede, ou seja, apesar de ele estar lá, né, naquele lugar, ele tinha sede. Sentidos. Outra coisa, ele disse assim, aí Abraão conversa com ele, olha, não tem como passar daí para cá, nem de lá para cá, lá aquela questão toda. Aí ele fala assim, não, então manda ele ir lá, manda ele lá conversar, falar com os meus irmãos. Ele fala, não tem como, lá eles têm os profetas, né, que eles escutem os profetas e Moisés. Não, se alguém dos mortos for até eles. Então ele não só tinha sentidos, como ele tinha sentimento, pelos que estavam aqui, e também tinham sentidos, sentimentos, e também sabia, ele não queria que os irmãos dele fossem para lá. Mas o nosso caso aqui, nesse momento, é justamente essa questão da gente entender, tá? Que crer com o coração, a gente precisa entender tudo isso para que a gente não fique confuso. Salmo 31, no versículo 1, acho que é 1 e 2, né? O salmista Davi diz assim, Senhor, não me deixe confundido. Deus não quer que a gente fique confuso, né? Que a gente se sinta confuso acerca das coisas de Deus. Então a gente precisa ocupar a nossa mente, tá? Com as coisas que são de Deus. Não sei se acontece com vocês, mas muitas das vezes eu gosto de assistir jogo de futebol, mas muitas das vezes, hoje eu quase não tenho assistido tanto, essa é a verdade. Mas às vezes, depois que eu assisti o jogo, eu ficava pensando assim, caramba, eu podia ter lido um livro, eu podia ter orado, eu podia ter lido a Bíblia, eu podia ter refletido, eu podia ter... Enfim, isso é o meu espírito, tô falando de mim, tá? Tá, Renata? Kelly tá ouvindo também, tô falando de mim. É o meu espírito dizendo que eu poderia ter feito coisas aproveitáveis, mais aproveitáveis, entende? Então, crer de coração, tá? Humanamente falando, nesse caso aqui do corpo, né? Que nós vamos passar agora para outra parte, né? Para a segunda parte da live, que fala sobre 2 Coríntios 5, de 6 a 8. Ele fala justamente sobre isso, tá bom? Então a gente precisa compreender, precisamos compreender sobre essa situação, que a gente crer de coração é entender e saber que o Espírito Santo, que é real, está o tempo todo falando conosco e nos orientando como nós devemos proceder. Amém? Então nós vamos parar aqui essa primeira parte e passar para a segunda parte daqui desse estudo e também da nossa reflexão. Tá bom? Deus abençoe, já voltamos.